Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Oi, Janzinho. Eu vou dar continuidade à exposição de Tito. Dei uma paradinha na minha última mensagem para falar sobre evangelizar amigos, né? Que a gente tem falado aqui no Projeto Três Amigos. Mas vamos caminhar em Tito, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração, a oportunidade que Ele está nos dando de estudar Tito. Eu já convido você, e a gente vai continuar da onde a gente havia parado. Então, a gente vai agora para o verso 10, do verso 10 ao verso 15. Os irmãos já acharam? Porque eu não. Esse que Tito está se escondendo de mim aqui. Eu vou para lá, eu vou página por página, que não vou passar tudo uma vez. Pronto. Não te escapa, seu Tito. Tito capítulo 1, a partir do verso 10. Mas antes de você conectou, abriu sua Bíblia, deixa ela aberta, nós vamos fazer a exposição desses 6 versos. Mas, antes da gente ler o texto, deixa eu só dar uma olhada aqui nas notícias que chegaram no meu WhatsApp. Chegou para mim aqui. Vocês recebem notícia no WhatsApp, não? Todo tipo, né? Umas de verdade, outras fake news, né? Fake news não. Ainda mais no grupo da igreja eu sei que não tem nenhuma, né? Ainda mais no grupo dos homens, né? Mas eu recebi umas notícias agora da CNN Judeia. CNN Judeia. Diz assim: líderes religiosos usam a igreja em Creta para tirar vantagem financeira. Engraçado, isso acontece lá naquela região ali. Nem parece no Brasil, né? Tem uma outra notícia aqui também da G1, Grécia. Foi descoberto que alguns dos líderes da igreja de Creta tinham relações extraconjugais com moças do ministério. Ixi. Chegou para mim aqui. Isso nem acontece, né? Acontecia lá em Creta, mas no Brasil essas coisas não acontecem, não. Top Trend, esse aqui chegou para mim aqui, do Twitter. Top Trend do Twitter. Top Trend do Twitter é: pregadores da cidade de Creta têm se tornado muito famosos por sua grande capacidade de oratória, mas têm sido acusados de estarem se desviando da sã doutrina. Interessante, né? Isso acontece muito lá em Creta. Aqui não, né, Chico? Para cá não tem essas coisas. Tem? E tem uma coluna pastoral que chegou para mim. Essa aqui deve ser Cristo, deve ser uma coisa melhor. Não, isso aí não deve ser. Deve ser uma coisa melhor. Líderes da igreja chamam a atenção da igreja para o perigo de falsos mestres espalhando falsas doutrinas que estão ficando populares na igreja. Está falando isso lá de Jerusalém, por ali, né? Mas os pastores não precisam dizer mais essas coisas na nossa época, porque tudo isso, graças a Deus, ficou no passado, né, gente? Não tem pastor em lugar nenhum no Brasil, nem em São Luís, que usa a igreja para tirar vantagem financeira, não tem pastor que está tendo relação extraconjugal. Graças a Deus, no Brasil não tem, né? Nem tem esse problema de pastor ficando famoso. Mas só que a gente vai ver, estão super famosos, mas a doutrina está toda estranha. Bem, notícias como essa que estão chegando de Creta, são muito parecidas com o que acontece nos nossos dias. A gente fica achando, é comum a gente falar em conversa, boca de Matilde, conversando na família, falando besteira, a gente diz assim: nós estamos no fim do mundo, nunca teve uma época tão ruim. Os pastores não valorizam mais a Bíblia,
o pessoal prega tudo errado. Então, igrejas que são verdadeiras empresas. Meu Deus, onde é que esse mundo vai parar? Nunca teve tão ruim. Não, já teve sim. Na verdade, esses problemas que a gente atravessa na igreja de hoje são problemas que existem desde quando a igreja existe. Não é novidade, nem deveria nos surpreender. Na verdade, até os problemas morais que afetam a nossa moralidade judaico-cristã, elas também não são novas. Às vezes a gente fica falando assim, meu Deus, que mundo é esse que a gente está vivendo, que é tão contrário à cultura judaica-cristã. Nunca teve uma era tão ruim. Ué, é porque você não morou na Roma na época de Jesus. Você sabia que, por exemplo, curiosidade, você sabia que Nero casou e ele estava vestido de véu e grinalda, sabia? Então, assim, essas coisas, nada é novo debaixo do céu. Naquela época já tinha as mesmas coisas que às vezes te espantam hoje. A verdade, desde que o mundo é mundo, a gente atravessa esses problemas. E eu queria apresentar que esses problemas, essas notícias que chegaram de Creta no meu celular, no grupo dos homens, porque é onde aparecem mais esses tipos de notícias, né? Eu vou ver que chegou também numa mensagem de Paulo. Só que naquela época não tinha WhatsApp. Naquela época era por carta, né? Aí se fosse de WhatsApp, a gente estaria lendo os WhatsApps de Paulo, né? Então vamos ler os WhatsApps de Paulo, falando sobre o problema dos falsos mestres. E o tema que ele vai trabalhar aqui é dizendo para a igreja de Creta, rejeita os falsos mestres. Olha o que ele vai dizer. Verso 10. Deixa a sua Bíblia aberta aí durante todos esses próximos 30 minutos. Porque existem muitos insubordinados, parladores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, porquanto repreende-os severamente, para que não sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eita, depois desse WhatsApp de Paulo, vou até tomar um copo d'água. Bem, nós estamos olhando Paulo, lidando com uma igreja que está em desordem. A igreja de Creta fica na região de uma ilha grega. Tinha uma igreja ali, do qual Tito é enviado como um auxiliar de Paulo, um evangelista, para organizar os problemas que aquela igreja estava enfrentando. E aquela igreja, ela estava enfrentando algumas desordens, especialmente em duas áreas. Desordem de ordem doutrinária, e essa desordem de ordem doutrinária estava gerando também desordem de ordem moral. Eles estavam, então, vivendo, a partir dos seus líderes, doutrinas erradas e uma vida errada. Porque eles enfrentavam entre os líderes, as pessoas influentes daquela igreja, falsos mestres, com inclinação ao legalismo. Tudo era pecado, tudo era errado, colocando várias regras, especialmente judaicas, asceticismos, para impor aos cristãos. Sendo que, para ser salvo, eles não precisavam somente da sua fé em Cristo, mas também seguir uma série de regras religiosas. Quem já leu os evangelhos, viu a crítica de Jesus aos fariseus. Esses líderes aqui, é como se fossem herdeiros dos fariseus. Viraram cristãos, mas com a mesma postura farisaica daqueles que enfrentaram e negaram Jesus no seu tempo. E por causa disso, a igreja atravessava divisão entre os que seguiam o evangelho de Paulo e
os que eram dissuadidos por esses líderes judaizantes, farisaicos. Farisaicos, quem está dizendo sou eu, para ajudar você a ilustrar na sua mente o que estava acontecendo. E no texto que a gente está lendo, de Tito, ele é organizado basicamente numa grande mensagem, que a igreja deve andar em ordem, por meio do verdadeiro evangelho. É isso que resume toda a carta de Tito. E a ideia da igreja andar em ordem, ele vai organizar em 3 áreas. O primeiro capítulo vai dizer como a igreja vive de maneira piedosa. Segundo capítulo, como as famílias vivem de maneira piedosa. Terceiro capítulo, como se viver de maneira piedosa na sociedade. A gente vai caminhar por todas elas. Está concluindo o primeiro capítulo hoje. E a gente já falou, na primeira unidade desse capítulo, a gente já viu que Paulo está falando que eles precisavam ensinar o evangelho para colocar a igreja em ordem. A primeira mensagem, inclusive, que eu preguei em Tito, falava que o chamado apostólico, ou a mensagem do evangelho, da doutrina apostólica, foi usada por Deus como para promover o evangelho de Jesus para a salvação dos eleitos. Então, a igreja deveria promover o evangelho, sim, e não aquelas mensagens dos falsos mestres heréticos. Na mensagem passada, dá início ao que estamos falando hoje. Era a mensagem sobre constituir presbíteros, onde a igreja precisava de líderes qualificados para que ela tivesse em ordem. Então, a mensagem anterior era Paulo dizendo: constitui líderes qualificados, que estejam com a vida em ordem, que tenham a família em ordem, uma vida moral, e sejam firmes doutrinariamente. Mas agora chega no nosso texto, por que eles precisavam levantar uma liderança saudável, presbíteros, na igreja? Porque no meio deles havia falsos mestres. E ele então vai dar uma mensagem agora dizendo: olha, rejeitem os falsos mestres, por melhor que eles falem, por mais sábios que eles pareçam, por mais puros que eles tentem demonstrar, rejeitem os falsos mestres, porque eles são rebeldes, com ensinos mentirosos, e a vida deles é reprovada. Essa é a mensagem desse texto. E então, essa é a ordem de Paulo para a igreja de Creta: cuidado com os falsos mestres. A mensagem deles faz a gente chorar no YouTube, mas rejeita. Eles são muito influentes dentro da comunidade, às vezes indo de casa em casa. Rejeita os falsos mestres. Faça-os calar. São ordens desse texto que estamos lendo. Reprova-os. Em vez de dar espaço para eles, para ensinarem suas falsas doutrinas na igreja. E então o tema é: rejeita os falsos mestres. Por quê? Vamos lá. Primeiro lugar, versos 10 e 11. Porque eles são falsos, são mestres falsos. Eles podem até ser mestres, eles podem até saber falar bem, eles podem até ter uma boa oratória, eles podem até ter um certo domínio de alguns textos da palavra e falar com certa eloquência, mas eles não são mestres verdadeiros, são mestres falsos. E eles vão caracterizar os mestres falsos dizendo assim: em primeiro lugar, porque há muitos rebeldes. A primeira característica dos mestres falsos é que eles são rebeldes. Eles são insubordinados. Mas eles são rebeldes a quê, irmãos? Se você vai para os primeiros versos do texto, Paulo está dizendo: olha, o evangelho foi entregue pelos apóstolos. Eu sou um servo de Deus, apóstolo de Jesus, para promover a fé dos eleitos.
o verdadeiro evangelho vem de Jesus e daqueles que ele enviou. Quem rejeita o evangelho dos apóstolos, quem altera o evangelho dos apóstolos, quem não continua dando seguimento à doutrina apostólica, está sendo rebelde aos apóstolos, líderes da igreja, e a mensagem de Deus. São rebeldes aos líderes, são rebeldes à palavra. E ele diz, esses homens são rebeldes. Eles não querem permitir que eu ser simplesmente boca para o evangelho. Eles não querem se permitir ser, na verdade, instrumento para que o evangelho seja exposto. Não, eles são rebeldes à própria palavra. São rebeldes aos apóstolos. E uma característica dos falsos mestres é que, normalmente, eles são rebeldes. Eles provocam divisão na igreja. Eles não querem se submeter à sã doutrina. E nem querem andar em harmonia com a igreja. E nem com a doutrina apostólica, gerando divisão no meio do povo. Cuidado com os falsos mestres rebeldes entre nós. Segundo lugar, esses falsos mestres, eles são mestres falsos porque eles são enganadores. Se eles são rebeldes, mas eles são sorrateiros. São bons de conversa. Promovendo, vai dizer o texto, ele vai dizer assim, são parladores frívolos. A NVT vai dizer, eles promovem conversas inúteis, são bons de puxar assunto que é inútil, falam demais. Pode até falar bem, pode até ser bons pregadores, eles podem até ficar famosos no YouTube, mas eles levantam assuntos que são contrários à palavra de Deus. E eles são enganadores, porque o que vai dizer? Eles enganam famílias inteiras. Eles são sedutores, eles são bons de argumentos, eles sabem editar os vídeos de suas mensagens, de certa forma até. Ou quando eles vão falar, eles falam com um certo tom de voz, que parece assim, uau, eles estão falando da parte de Deus, mas eles estão enganando-nos. Estão nos enganando. E, nesse caso, eles iam de casa em casa, ensinando as suas heresias. Amavam estar na casa dos irmãos. Engraçado que a gente vai ver que a próxima característica é de que eles mais lá na frente, a sua motivação era dinheiro. E parece que eles gostam especialmente dos mais ricos. Eles não vão de casa em casa nos pobres, não. Eles gostam dos mais ricos. E eles vão disseminando a sua doutrina errada. Seus ensinos falsos. Se então, verso 10, eles são rebeldes. Ainda no verso 10, eles são enganadores. Já no verso 11, ele vai dizer que, cuidado, porque o seu ensino é falso. Ele vai dizer, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo causas inteiras, ensinando o que não deve. A NVT vai dizer, é preciso fazê-los calar, pois seus ensinamentos são falsos. E é interessante que hoje a gente fica parecendo assim, gente, olha, calma, a gente não pode ser radical, ninguém deve julgar ninguém, olha, é amor, não fale assim para ninguém. E Paulo não pensava muito assim, e nem a Bíblia coloca assim, ele diz, quando o assunto é falsos ensinos na igreja, o que precisa ser feito com esse líder? Cala a boca dele. Não deixa ele ficar ensinando heresia no meio do povo, não. Tanto que a palavra que é usada aqui, que está traduzida por faça-os calar, se fosse traduzida ao pé da letra, seria, coloca uma mordaça na boca dele. Amarra uma fita, como quem prende a focinheira de um cachorro. Ele diz assim, faça-os calar. É coisa séria, porque eles estão pervertendo a igreja, as famílias, as pessoas. Com seus ensinos. Eles estão, aí vão dizer, com seus ensinos falsos, se eles são rebeldes, enganadores, têm falsos ensinos, eles estão corrompendo a igreja.
famílias estão se desviando. E às vezes se desviando não significa às vezes nem deixar de ir para a igreja. Alguns sim. Com a mensagem, por exemplo, que a gente vê na internet, esse evangelho antropocêntrico, esse evangelho paz e amor, esse evangelho que se fala na internet, que é muito popular, é um evangelho que não fala de pecado, um evangelho que não fala de arrependimento, um evangelho que não é centrado em Deus, mas é centrado no homem, que não vive para agradar a Deus, mas é um evangelho de um Deus que agrada o homem. Esse evangelho, água com açúcar, que a gente consome na internet, ele faz muitas vezes, se você perceber, em vez de aquecer esse irmão que consome essa mensagem, que fica dizendo, pastor Rafael, tu devia pregar igual aquele pastor bonitinho da internet. Você vê que esses são os que acabam esfriando e não aquecendo. Não é verdade, irmãos? Quem dera se ele ouvisse esses pregadores de segunda a segunda, mas estivesse em oração, engajado com a igreja. Mas você vê pelo próprio resultado, aqueles que amam esses pregadores antropocêntricos, que não se relacionam com o pecado, nem com arrependimento, nem com uma rendição ao senhorio de Jesus, eles acabam esfriando a igreja, corrompendo os irmãos. Aí ele acha que tudo bem, posso ser crente em casa. Estou escutando aquele pastorzinho lá que mexe com o meu ego, com a minha alma, que diz o quanto que eu sou lindo e amado por Deus. Assim, irmãos, eles vão corrompendo a igreja. E naquela época, era de casa em casa, e eu digo, ainda hoje é de casa em casa. Porque tem sim, dentro da igreja, às vezes, um ou outro irmão que se levanta de maneira rebelde, ensinando falsas doutrinas ou corrompendo a igreja, e a gente precisa fazê-los calar e discipliná-los. Talvez a gente tenha como prática nossa, a gente não só expõe se for necessário, mas isso acontece aqui no sistema de governo da nossa igreja. Mas eles entram hoje nas nossas casas de maneira muito mais sutil, de casa em casa. Entrando e corrompendo a doutrina na cabeça dos irmãos. E aí eu vou dizer uma coisa que você precisa saber, que não é novo. Isso é desde que o mundo é mundo. Olha como ele termina dizendo no verso 11. E fazem por torpe ganância. Por que eles pregam? Por que eles são bons de conversa? Por que eles vão de casa em casa? É porque eles querem que o evangelho avance? É porque eles querem cuidar do seu coração? Mas ele vai dizer, porque o que eles querem mesmo é agradar todo mundo com palavras bonitas, porque isso gera para eles lucro. O próprio sistema de pregar na internet. Eu acho que pregador uma coisa é eu sou um pregador que está na internet, a outra coisa é ser um pregador de internet. Qual é a diferença? A gente está sendo publicado no YouTube. Então eu sou um pregador, estou pregando para a igreja, estou pregando para cuidar do pastoreio dos irmãos que estão sobre a nossa responsabilidade. E aqui eu digo coisas que às vezes eu sei que eu não estou fazendo isso para agradar. Estou fazendo para agradar o Senhor. Às vezes me desagrada, até o que eu digo. E às vezes eu sei que desagrada você. Às vezes faz parte da minha... Eu só empresto a minha boca. Eu só quero expor. E tentar aplicar a realidade do nosso mundo, da nossa vida. Mas quem está na internet, ele vive a lógica do curtir, compartilhar, né? Comentar. Mas se a mensagem, para ser uma mensagem que vai ser viralizada, precisa ter as palavras certas, devidamente escolhidas. Não posso dizer qualquer coisa, porque ela não viraliza. Eu sei o que viraliza, eu sei qual é a métrica, quais são as palavras-chave. É assim que funciona a internet. Porque o objetivo dele é lucro. Lucro. Tem pastor, na nossa época, super famoso. Irmãos, eu acho isso interessante. Tem pastor super famoso, ele tem empresário. Sabia, Netinho? Empresário. E o empresário dele é o mesmo empresário dos comediantes famosos. O mesmo empresário.
Como assim? Me expliquem, gente. Não, porque eles vão usar a estrutura do mundo para promover o evangelho. Não sei se é bem isso. Até porque você entra aqui e escuta de graça. Para escutar ele, ou essa pessoa, você tem que deixar um cachezinho, né? E normalmente não é baratinho, não. É deixar uns 100 conto lá, né? Irmãos, a gente não pode ser inocente. E a gente tem que ter cuidado com os falsos mestres. Segundo lugar, então, primeiro lugar, porque eles são falsos mestres. Tem cara de mestre, fala como mestre, usa a Bíblia de mestre, às vezes tem título de mestre, mas é um mestre falso. Segundo lugar, eles têm um falso ensino. É o que vai dizer verso 12, 13 e 14. Vai dizer, eles são mentirosos. O ensino dele é mentira. Ele vai dizer, até mesmo um deles, um profeta nascido de Creta, então ele vai dizer, olha, como um próprio profeta cretense disse, os cretenses são mentirosos, animais cruéis, comilões, preguiçosos. Quando eu estava pesquisando sobre esse texto, eu olhei que há uma dezena, ou dezenas, de comentários antigos, de escritores antigos gregos, que falavam mal dos cretenses. Os cretenses tinham fama de serem mentirosos. Para ter ideia, assim como já se vendeu tantos pedaços da cruz de Cristo ao longo da história, que a cruz de Cristo dava para dar a volta, se juntasse todas as madeirinhas na terra, né? Pensa numa cruz que se esticou, né? Em Creta, eles falavam que era onde o deus Zeus estava enterrado, para fazer com que os peregrinos fossem para Creta para ouvir, para consumir lá, turismo, comércio. E aí eles falaram, esses cretas são mentirosos, ladrões, eles já tinham essa fama. De tal maneira que aquele título, que hoje a gente chama de cretino, vem dos cretenses. A ideia de um cretino é uma ideia de alguém que enganava os outros para poder ter algum tipo de vantagem. Esse é um cretino. E isso tudo nasce muito antes da gente, aliás, mais de 2000 anos atrás. Havia essa fama, e ele está usando então as palavras desses filósofos antigos para dizer, gente, está acontecendo em Creta, por quê? Porque juntou aquela personalidade dos fariseus. Vocês vão lembrar que os fariseus entravam na casa das senhoras. Vocês lembram disso? Jesus acusando os fariseus, chamando eles de raça de víboras, sepulcros caiados, que eles entravam na casa das idosas para poder tirar vantagem delas. E eles vão nessa ideia dizendo, cuidado, parece que juntou esse espírito farisaico judeu com o espírito de safado do cretense, de cretino do cretense. E eles então só se tornaram cretinos fariseus, querendo usar o evangelho para tirar vantagem. Por quê? Porque eles são animais cruéis. Não é gente que está sendo dominada pelo espírito, mas eles são guiados pelos seus desejos, essa ideia de animal. Eles são tão guiados pelos seus desejos que eles usam até a religião para tirar vantagem. Porque são comilões preguiçosos. Então, porque eles são mentirosos. Em segundo lugar, ele vai dizer, isso é verdade, portanto, repreende-os severamente. Olha, antes, eles já tinham falado, no verso 11, faze-os calar. Agora eles estão dizendo, repreende-os. E não só repreende, diz, a esses falsos mestres da época de vocês, repreende-os severamente. Bota o dedo na cara dele. Seja duro. Ah, pastor, não fala assim, não, só estou falando o que Paulo disse, irmão. Se você achar ruim, manda um WhatsApp para Paulo. Foi Paulo que disse, repreende-os severamente. A fim de quê? De que a igreja de Creta
Não se desvie da sã doutrina, porque o ensino deles são falsos, eles a fim de... O que vai dizer, então, o final do verso 13? Para que sejam sadios na fé. E a ideia de sadios na fé aqui é de estar na sã doutrina, na doutrina saudável, numa fé saudável. A ideia de fé aqui é do conteúdo daquilo que a gente crê, para que eles não tenham uma fé ou uma doutrina doentia, mas antes uma fé saudável conforme o Evangelho, porque o próprio Paulo, a outras cidades, vai dizer assim, eu me admiro, por exemplo, aos Galácios, de que vocês já se desviaram tão rapidamente do Evangelho. Aí ele vai dizer, ainda que outra pessoa, ainda que venha um anjo do céu, ou até mesmo eu, anunciando a vocês outro Evangelho que seja maldito. É assim que Paulo pensava. Maldito, ele disse, até se for eu, pode meter o dedo na minha cara, porque nós precisamos ser saudáveis na fé. Irmãos, e isso é um assunto extremamente atual para mim e para você, que estamos ouvindo esses irmãos dia e noite na internet, e às vezes replicando seus ensinos errados, porque precisamos de uma fé saudável, uma fé, vivemos uma época, volto a dizer, como também era nessa época, precisamos nos preocupar com a fé que a gente crê, em termos uma vida correta, uma doutrina correta, conhecer a Bíblia, se esforçar em viver a Bíblia da maneira de Deus, para Ele, por Ele e para a glória dEle, vivendo diante da presença de Deus. Não vivendo essa religião que faz que Deus nos agrade, não, mas uma fé que me leva a querer agradar a Deus, apesar de mim, às vezes tendo que carregar minha cruz, negar minha própria vida. Esse é o Evangelho, para que Cristo seja o Senhor, e não eu, onde o centro é Cristo, e não os meus interesses. Que sejamos sadios na fé para saber que é pela graça de Deus, é por meio daquela cruz, e não por minhas obras, não é pelo meu esforço, não é pela minha dedicação, mas porque o Senhor pagou o preço para me justificar, para me salvar. Para saber que um dia o Senhor Jesus vai voltar para julgar todos os homens, e não é que Deus vai ser bonzinho, Papai Noel, para agradar todo mundo, e eu preciso estar rendido aos pés de Cristo, por meio da sua graça. Não, a gente precisa pregar a mensagem certa e viver a mensagem certa. Por isso ele vai dizer, não ouçam as doutrinas erradas deles. É preciso que deixem de dar ouvidos aos mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade, é o que vai dizer Revista Atualizada. E essa era as heresias deles, porque eles ficavam se ocupando com fábulas judaicas, com o Talmud, com todas aquelas coisas, cheio de mandamentos, que ele vai chamar mandamentos de homens, querendo obrigar a seguir uma série de regrinhas, para vivendo essas regrinhas, você possa estar agradando a Deus, e essas regras do Talmud fazia que a religião judaica fosse pesada e até mesmo contrária ao próprio espírito da Torá, das Escrituras. Cuidado com o Talmud, ele está dizendo, não sigam, isso ficou para trás, a gente segue o Evangelho, a gente segue a Cristo. Não ouça suas doutrinas, cuidado, eles podem estar corrompendo seu coração. Antes, estejam focados na sã doutrina, na doutrina apostólica, porque aqueles homens estão desviados da verdade. Aí é que está, precisa saber que muitos deles não estão cometendo um erro doutrinário. Erro doutrinário quem comete sou eu, o pastor Afonso nunca erra, porque meu chefe nunca erra, né? Mas eu de vez em quando dou umas erradas. É isso? No entanto, não é cometer um erro doutrinário. Eles estão dizendo, muitos desses que têm títulos, que são famosos, que carregam a Bíblia, eles nem são crentes. Como assim? Pastor, não diz isso. Quem é você para julgar? Não, eu só estou dizendo, não estou julgando nada não. Só estou lendo o texto. Quem está dizendo é Paulo. Não está gostando, manda um WhatsApp para ele.
Ele está dizendo, porque eles são desviados da verdade. Em Judas, se você quiser dar uma lida depois em Judas, em 2 Pedro, ele vai dizer, são ímpios no meio do povo. Jesus vai dizer que eles são joio no meio do trigo. Ainda vai dizer que muitos vão chegar naquele dia do julgamento e dizer, Senhor, Senhor, nós não expulsamos demônios em teu nome, lá em Mateus capítulo 7, não fizemos curas em teu nome, não anunciamos o teu evangelho. E aí o que ele vai dizer para esses homens que fizeram curas e milagres? Afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Ouvindo quem nem crente é, porque ele fala bem, porque ele tem muito seguidor, ou porque ele é desenrolado aqui dentro da igreja. Fique firme na sã doutrina. Por isso você precisa estudar a palavra. Você precisa estar na escola dominical. Porque se o líder de célula, às vezes, irmão, você é bem intencionado, mas se você não estuda a Bíblia, você pode, inclusive, estar na sua célula falando coisa errada. Sendo instrumento para difundir doutrinas erradas. Tem que ter o cuidado. Estou dizendo que você não deve liderar, cuidar, mas você tem que amar, sim. Mas você tem que estar na escola dominical. Por exemplo, hoje a gente teve uma das melhores aulas que eu já vi na vida na escola dominical. Quem deu aula? Eu. Foi muito boa. Sobre o Evangelho. Brincadeira, né, irmão? Porque a gente brinca aqui, está na igreja, às vezes o da filmagem acha que a gente está arrogante, é brincadeira. E você tem que estar na escola dominical, você tem que vir no seminário, você tem que fazer os cursos que a igreja oferece, vir para as conferências. Aí só vem de domingo em domingo. Precisa de mais para crescer na fé, tem que ler a Bíblia. E hoje tem a opção de fazer bons cursos online, se você não pode estar... Estude a Bíblia. Para que você tenha firmeza para não ser levado por todo o vento de doutrina, achando que é bênção porque faz a gente chorar. E aí eu vou dizer assim, gente, falsas doutrinas acompanhou a igreja pela vida toda. Por exemplo, teve o arianismo, a ideia de que Jesus não era Deus. Que na verdade é sobre a natureza de Jesus, que Jesus ele não é coeterno. O arianismo vai dizer que Jesus foi a primeira criação. Foi uma das primeiras heresias da igreja, uma das mais poderosas. A igreja teve que lutar contra o gnosticismo, que a gente até vê sinais dele na própria Bíblia. Na ideia de que, por exemplo, quem criou o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Até hoje se fala isso, é gnosticismo. Onde as coisas desse mundo, tudo é pecado. Gente, tudo é pecado, microfone é pecado, bateria é pecado. Meu Deus, essa ideia de, o meu trabalho é pecado. Cultuar na igreja é santo, mas ir para a praia é pecado. Isso são sinais do gnosticismo. Uma dicotomização. Há uma guerra entre o bem e o mal. Na verdade, é outra heresia, maniqueísmo, que coloca Deus e Satanás como se fosse iguais em poder, né? Quando tivesse uma guerra, Deus dá um bogue no diabo, o diabo cai, dá um bicudo na canela de Deus, ai meu Deus, não, gente, vocês não entenderam a Bíblia então, não há essa guerra. Deus é Deus, Satanás é uma criatura. Não que ele não tenha poder contra nós, para nos prejudicar, mas contra Deus, aquele negócio está igual o Flamengo em relação ao Vasco. Brincadeira, irmãos. Calma. Vou ficar pregando até tarde agora, até o irmão esquecer dessa brincadeira. Teve o marcionismo. O marcionismo é uma heresia que pode acontecer até hoje. Acontece. Marcionismo o Antigo Testamento passou. Ninguém precisa mais ler o Antigo Testamento. Tem um pregador famoso na internet, muito famoso, dizendo isso toda hora. Não, tem que... O Antigo Testamento está vencido. Marcião tirou um monte de carta do Novo Testamento. E existe um movimento hoje, até aqui em São Luís, uma igreja famosa, diz, não, temos que ler a Bíblia, a partir disso, esse pregador também ensina, alguns desses pregadores, e até a expressão é bonita, Jesus é a chave hermenêutica. Bonito, né? De certa forma, se a explicação fosse certa, essa frase seria certa, mas quando eles vão explicar, eles vão dizer assim, tudo o que Jesus não disse,
Ignora. Paulo falou sobre matrimônio, isso. Jesus falou sobre isso? Então era de Paulo. Não era de Jesus. Irmão, besteira, heresia. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Isso é uma das principais máximas da reforma protestante. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E você acha assim que parece ser nobre, eu vou dar até um argumento contra isso, já que fica filmado. Fica parecendo assim, é tão bonito isso. Jesus nunca falou contra certos problemas sexuais. Foi Paulo que falou, tá vendo? Paulo estava por fora. Ei, se você começa a entrar nessa, e dizer que só as palavras de Jesus equivalem, eu vou fazer uma pergunta, onde é que você vai encontrar as palavras de Jesus? Aí você vai dizer assim, nos evangelhos. Mas qual foi a que Jesus escreveu? Onde é que está mesmo, hein, Paulo? Porque uma é de Mateus, outra é de Marcos, outra é de Lucas e de João. Já que Paulo inventou, quem é que garante que esses 4 não inventaram também? Ou a gente acredita no desenvolvimento histórico, doutrinário, apostólico que chegou até nós, que diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para... Né? Que nunca foi dado nenhuma profecia. Quem disse isso foi Pedro, foi Paulo. Por elucidação humana, mas antes homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Ou a gente acredita nessas verdades que a própria Bíblia diz, que Paulo diz, que Pedro diz, ou a gente está achando que está sendo moderno, científico, lógico, mas a gente está tirando uma carta que destrói o castelo da carta todo. Tira uma carta, parece que não é nadinha agora, mas espera no futuro. Teve um movimento no passado dessas heresias chamado liberalismo. O liberalismo falava que a Bíblia não é a palavra de Deus. Aconteceu isso século XIX, primeira metade do século XX, foi muito forte. Sabe quantas igrejas que ainda defendem o liberalismo hoje no mundo? Nenhuma. Porque todas as igrejas liberais, uma vez que questionaram, será se Jesus ressuscitou? Será se Jesus era Deus? Será que sabia a palavra de Deus? Todas elas fecharam. Qual é o sentido de seguir uma religião que não acredita que Jesus é Deus? Tudo isso, que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo isso vai se perdendo. Isso não é um ponto de cada vez, se a lógica vai se desenvolvendo. Vem o neoplatonismo, e o montanismo, Montano, ele era um profeta, ele falava que ele era o próprio Espírito Santo encarnado. Olha, ainda tem uns assim. Será que tem gente assim hoje? Tem? E ele falava, quando ele fala que isso era a Bíblia, aquilo é de Deus, isso não, porque Deus estava lhe revelando, ele era um ungidão. Será que tem isso na nossa época? Não, só naquela época, né, irmãos? Hoje não tem mais. Aquelas notícias só de Jerusalém, essas do WhatsApp não chegam mais para a gente. Não, é tão atual, as mesmas lutas, mesmos ungidões, definindo o que é o que não é de Deus por meio das suas revelações. Então tem maniqueísmo, modalismo, ebionismo. O ebionismo que achava que Jesus era simplesmente mais um judeu importante, um Messias, enviado por Deus, mas Deus não. E assim essas heresias se desenvolveram, mas tem heresia própria do nosso tempo. Por exemplo, hoje as heresias do nosso tempo é ter um evangelho que não é centrado em Deus. É um evangelho que é centrado no homem. Deixa eu ensinar uma coisa. O evangelho, a gente estudou hoje na escola dominical, que é Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Tem que ter essas duas coisas. Ele nos salva, mas como? Nos rendendo ao seu senhorio. O evangelho, o que está no centro do evangelho é... O que está no centro do evangelho? É Cristo, não sou eu e nem é você. O centro do evangelho é Cristo sendo entronizado como rei em todo o cosmos. O centro do evangelho não é Deus querendo fazer graça para mim, não é isso. Você não entendeu o evangelho, então. Mas isso é o que está sendo dito aí na internet direto. De tal maneira que, por exemplo, alguns desses pregadores famosos caem no feed dos meus amigos mais religiosos. Os meus amigos mais religiosos, eles conseguem colocar, porque é próprio da pós-modernidade, e aí eu sei que é seu exemplo também, ele coloca a reza de um terço, aí em seguida bota um pastor desses famosos, tipo assim,
ele consegue transitar em todas as religiões, assim, né? Ou então um momento espírita lá, uma frase espírita, e logo depois o pregador midiático. Eu falei, isso nunca vai gerar uma contradição. Porque ela é centrada no homem, ela fala, você é lindo, você é cheiroso, você é o centro, Deus te ama, Deus vai te abençoar em tudo, e tá. Uma vez, eu já contei isso para vocês, eu estou falando essas coisas, eu sei que eu vou apanhar, então eu vou beber logo uma água aqui, que eu sei que tem uns irmãos que gostam. Vai me preparar para apanhar. Aí, irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu já contei aqui. Uma vez falaram para mim, eu não conhecia ainda, tu conhece esse pastor tal, assim, famoso, você tem que ver, tu tem que pregar igual a ele. E na época, vários pastores famosos, tipo Nicodemos e Hernandes, estavam falando dos erros doutrinários desse pastor famoso. E eu falei assim, vou assistir. Irmãos, eu chorei. E Paulo, é verdade, Paulo. Eu chorei, o cara fala tão bem. Eu falei, nem vou falar o que eu falei. Mas já que eu comecei, eu falei assim, miserável, seu bicho fala bem, né? Ele consegue. A própria edição, aquilo vai mexendo no nosso coração quando eu vi, meu Deus. É bom. O cara é um bom orador. Mas tinha muitos erros doutrinários. Porque qual é o erro? É a ênfase. Não é o que ele está dizendo errado, é o excesso da ênfase em quê? Em vez de ser uma ênfase em Deus, uma ênfase exagerada no homem. Parece que não é a gente, que o evangelho não é a gente se render ao senhorio de Cristo, mas é Cristo vivendo para ser nosso servo. E aí essa ênfase gera uma confusão, erro na ênfase. A gente vai ter uma heresias hoje focado em sentir. Você ensina a doutrina para alguém, aí ele vai dizer assim, não, mas eu não estou sentindo isso. Pastor, não, mas está aqui, irmãos, a revelação de Deus para nós aqui nas Escrituras, mas eu estou sentindo outra coisa. Irmão, de sentir em sentir, é tanta heresia que sai, irmão. Ainda tem aquele que interpreta a Bíblia por revelação. Deus me revelou que esse texto significa isso. Irmãos, e nessa sai cada coisa. Essas são próprias do nosso tempo. Muitas vezes focado na ação humana, porque como está na moda a coisa do coaching, é muito, se você fizer, se detenha, se esforce, dê o seu melhor, pense positivo, e pá, como se dependesse de algumas atitudes nossas que vai fazer a coisa ir. Heresia do nosso tempo. Quando não é as heresias de a gente tirar a Bíblia da igreja. Quantas igrejas estão colocando a Bíblia como quase ruim? A Bíblia, cuidado. Paulo... Tá, a gente tem, e aí um processo que acontece na academia vai entrando sorrateiramente na cultura e dentro da igreja, a gente fica desconstruindo tudo e desconstrói a própria Bíblia. Não, temos que ver que Paulo tinha intenções por trás e tal, vamos ler Paulo de maneira crítica, vamos perceber Moisés, a gente não pode ler ele de maneira alienada, a gente vai destruindo toda a nossa fé. Cuidado, irmão. E isso vai produzindo um fenômeno do nosso tempo chamado de hipergraça. Aí esculhamba tudo pode. Aí, pastor, tudo é demais, vocês são muito radical, tudo é exagerado. Tudo é relativo, depende. Cada um interpreta como quer, e você não entendeu nada. Nem a máxima da reforma é cada um interpreta como quer. É a livre análise, nem era a livre interpretação. Porque se a interpretação é correta, nós vamos pensar a mesma coisa. E por fim, esses falsos mestres, concluir dizendo os versos 15 e 16, se, em primeiro lugar, eles são mestres falsos, em segundo lugar, eles têm ensinos falsos, em terceiro lugar, eles têm vida falsa. Por isso ele diz, eles estão reprovados. Estão reprovados, é o que ele diz no final do verso 16. Por que eles estão reprovados? Eles não podem ser líderes da igreja, eles não podem ser pastores na igreja, eles não podem ser presbíteros na igreja, eles não podem ser mestres na igreja, porque estão reprovados para toda obra boa. Por que eles estão reprovados para toda boa obra? Aí ele traz uma ideia dessas doutrinas farisaicas deles, porque para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro.
pois tem a mente e a consciência corrompida. O próprio Senhor Jesus combateu isso, dizendo o que corrompe o homem não é o que entra pela boca, mas é pelo o que sai, não é isso? Jesus já vinha combatendo essa mentalidade farisaica, quando ele chega para Pedro e desce um lençol do céu, e ele diz, Pedro, mata e come. E Pedro disse, eu não. Ele já vinha desfazendo essas ideias, mas havia ainda dentro da igreja esses que ainda entendiam errado. Continuavam achando que tudo era impuro, que tudo tinha que ser ascético, seguir regrinha, tinha que seguir um monte de leizinha. Ele está dizendo, não, é o evangelho, é a fé em Jesus Cristo, é pela graça, porque a cruz já fez a sua obra. Todas aquelas leis já se cumpriram em Cristo, apontavam para Cristo e nos salvam em Cristo. Mas eles são detestáveis, desobedientes. Por isso, a conclusão é, estão reprovados para toda boa obra. E eu termino dizendo, verso 11, faça-os calar. Verso 13, repreende-os. Verso 16, reprova-os. Porque eles são mestres falsos, com ensinos falsos, com a vida falsa. E aí eu queria dizer para você, não seja bobo, moça. A gente já fez muito evento aqui na igreja. A gente trazia, hoje a gente não traz mais figurão assim, com certa facilidade, não. A gente prefere trazer os pastor amigo. Mas quando a gente trazia os figurão, ou a gente escuta de outros colegas que traz figurão, ele prega, ele canta, que é uma maravilha. Aí tu vai ver a conta do hotel. Vai lá ver o que tinha na conta do hotel. Vai escutar as histórias das camareiras lá. Ah, mas na tela, é muito ungido. Teve uma moça cantora que ganhou o coração dos jovens. Agora está cantando sentadona, né? Como pode? Vocês sabem disso aí, né? Ela disse, não, eu canto. Aí o discurso dela para entrar para o mundo secular é um discurso certo. Não, tudo bem, porque eu posso fazer, porque eu quero pregar, eu quero viver o cristianismo. Beleza, aí as primeiras músicas que ela vai cantar é logo uma música falando de sexo. Que quando eu sentar em você, você vai se apaixonar. Ei, essa era que arrebatou os corações no Descende, que eu mesmo escutei ela cantando no Descende, e fiquei assim, meu Deus, que fera. Me enganou também. Porque a vida engana. É bonito na tela, mas só deixe falar o seu coração quem você conhece a vida. Pode até errar, irmãos, mas alguém que se arrepende, que você conhece a seriedade. Por isso, cuidado. Essa não é a minha mensagem. Talvez a minha vontade, se fosse, era falar uma mensagem. Estou seguindo o livro de Tito. Estou só servindo de instrumento para passar a mensagem de Paulo e compartilhar com vocês o ensino. E o ensino de hoje é cuidado com os falsos mestres. Tão atual quanto era na época de Creta, é nos nossos dias. Rejeite os falsos mestres, pois são rebeldes. Seus ensinos são falsos. Sua vida é falsa. Rejeite. Fique firme como igreja e como crente na doutrina apostólica, na sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado quem você ouve. Ou quando ouvir, aprenda a ouvir como os bereanos, que consultam tudo, escritura com escrituras, para saber se confere com elas. Amém, irmãos? Fica de pé comigo, vamos orar, pedindo para que Deus nos ajude. Ajude a gente, os nossos filhos, os nossos jovens, a sermos desses que sabem, conforme a Bíblia, julgar os que falam, os profetas. Até eu mesmo, irmãos, quando eu falar, sintam-se à vontade para vir discutir comigo. Não sou aqui. A voz de Deus é a Bíblia e eu estou me propondo a expô-la. Vamos conversar, quando houver uma dúvida, uma questão, porque a Bíblia é a autoridade última sobre a igreja. E que a gente possa aprender isso, se comportar assim e viver assim. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós sabemos que vivemos
Enquanto queremos adorar o Senhor, agradar o Senhor, nós somos atacados ou somos atacados por tantos ensinos que muitas vezes parecem tão bonitos, mas quando percebemos, estão nos afastando do Senhor. Estão nos desviando do Senhor. Estão esfriando a nossa fé. Esfriando da nossa relação com a igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a viver, de fato, em tudo, diante do Senhor. Nos ajuda a viver para a Tua glória. A que não sejamos, nos guarda a minha vida, guarda a vida dos meus irmãos, guarda a vida dessa igreja, para que não sejamos iludidos pelos falsos mestres. Não sejamos iludidos pelo herege, pelo charlatão, pelo aquele profeta manipulador, pelo abusador, por aquele que gera divisões, pelo bajulador, que vai tentando seduzir o nosso coração, usando versículos bíblicos por vezes, para ter vantagens. Nos ajuda a ter discernimento, Senhor. Para que a gente não seja iludido para querer fazer o Evangelho uma coisa onde eu sou o centro, é para mim. Mas que a nossa vida seja para Ti, o Senhor o centro. O Senhor é Senhor e Rei, nós servos, prostrados aos Seus pés. Porque pela Tua graça, assim, o Senhor nos chamou para Ti. Nós somos tão gratos. Levanta entre os nossos líderes de células, nossos pastores, nossos irmãos, sempre líderes que tenham uma família santa, que tenham uma vida moral correta. Guarda a minha vida, guarda do pastor Afonso, continua guardando dos demais, pastor Francisco, pastor Márcio, Fernando, pastora Ilse, pastora Cristina, pastora Carmen, os demais pastores das congregações. Guarda o nosso coração. E que sejamos uma igreja firme também doutrinariamente, nos ensinos nos cultos, nos ensinos nas células, escola bíblica, no seminário, para que a gente esteja de fato fundamentado e firmado na rocha da Tua palavra. Dá no nosso coração, de cada um de nós, da nossa igreja, das nossas células, um coração que tem fome e sede pela Tua palavra, que não se deixa ser seduzido por toda sorte de doutrina, mas que esteja disposto a viver a Tua palavra, mesmo que isso nos leve a andar na contramão da cultura desse mundo, mesmo que nos coloque de choque, ou em choque, com o que esse mundo tem defendido. Mas nos ajuda, Senhor, para que não precisamos ser tentados a querer atualizar a Bíblia, a querer reorganizar nossas doutrinas, mas que estejamos sim firmes e focados a viver a Tua palavra no meio desse mundo, mesmo que muitas vezes isso seja contra nós mesmos, mesmo que isso exija de nós carregar a cruz, ou quem sabe até o martírio, como aconteceu em algum momento na história. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes no Senhor, porque queremos viver para a Tua glória e para Ti, mesmo diante da tentação, muitas vezes de tentarmos nos esconder, porque sabemos que nossa mensagem é contrária a muito que o mundo diz. Nos ajuda, Senhor, e nos protege, como indivíduos, como famílias e como comunidade, em nome de Jesus.